Olá, seja bem-vindo ao monólogo Você à Minha Frente. Esse projeto surgiu quando eu precisava de alguma forma me expressar, soltar um pouco do que eu tenho guardado no meu coração. Esse projeto surgiu quando eu senti que precisava de alguma forma definir o que eu sentia e poder compartilhar para as pessoas entenderem quem eu sou, porque quando as pessoas não me conhecem, elas acham que eu sou uma pessoa que eu não sou. Então, eu queria muito abrir os meus sentimentos para quem deseja me conhecer um pouco da minha história de forma artística. Ao longo desse projeto, eu desejo ir melhorando. O primeiro episódio deste projeto, ele está dividido em 3 atos. O ato número 1, a saudade que ficou. O ato número 2, quando você partiu. E ato número 3, redenção. São 3 atos que eu considero muito importantes para trazer esse portal de entrada para vocês entenderem como vai funcionar. Vai ser um conjunto de sentimentos misturados, histórias de várias pessoas que passaram pela minha vida, histórias de vários sentimentos que eu senti durante a minha vida. Eu não só falo de especificamente uma pessoa ou especificamente de um sentimento durante esse episódio. Eu retrato várias pessoas no mesmo momento e vários sentimentos no mesmo momento. E eu fico muito feliz de compartilhar isso com você e que de alguma forma possa agregar um pouco na sua vida, que de alguma forma possa agregar na minha vida também. Esse projeto, ele nasceu também com o desejo de testar as minhas habilidades com atuação e com certeza melhorar e melhorando ao longo do tempo. Ser ator não é o meu sonho, mas na minha vida eu coloquei que eu quero fazer muitas coisas e trabalhar atuação é uma delas. Então, seja bem-vindo ao capítulo 1, Você à Minha Frente. Se tem uma coisa que eu odeio nessa vida, é ver pessoas que moram na rua. É ver animais que moram na rua. E o pior disso, o que acontece, é que as pessoas transformaram isso em algo comum. As pessoas transformaram isso como rotina. É normal você ver um cara bêbado, jogado na rua, com roupas velhas. É normal ver um cachorro magro, com os ossos aparentes, andando pela rua. É muito normal você ver um morador de rua morando numa caixa de papelão com o seu cachorro. É muito normal. Mas será que seria normal o seu irmão, a sua filha, a sua mãe dormindo na rua? Será que seria normal um dia você acordar e ver que o seu cachorro foi dormir na rua? E os dias passaram e ele emagreceu de fome. E quando você saiu, você o viu com um olhar pedindo socorro e dizendo com a alma que ele só precisava de um abrigo, comida e carinho. Quando foi que as pessoas acharam normal o abandono? Quando foi que o abandono se tornou uma coisa normal na vida de todos? Eu já tive muito medo do escuro. Assim como eu já tive muito medo de amar, eu já tive medo de andar sozinho na rua e também já tive medo de cachorro. Quando eu era criança, meu maior medo era de um cachorro gigante correr atrás de mim. Que ele viesse e me atacasse com os dentes dele. E quando criança eu tinha certeza que se aquele cachorro me mordesse, eu iria morrer. Ia ser o meu último dia de vida na Terra. Aí eu cresci. E quando eu fiz 13 anos, adivinha, o cachorro da vizinha me mordeu. E eu me lembro até hoje que eu saí correndo da casa da vizinha, com as minhas coxas mordidas. Eu cheguei em casa, a minha mãe gritou comigo. E naquele instante, eu não senti dor. Eu achei que eu ia morrer. E eu não morri. Eu não morri com aquela mordida.
E agora eu tô aqui, 9 anos depois, sem cicatriz inclusive, mas carregando comigo a ideia de que levar uma mordida dói muito menos do que levar uma facada no peito por aquele que você mais ama. Você acha que nunca vai acontecer. Você acha que a pessoa que você mais ama nunca vai te decepcionar. Até acontecer. E aí sim, seu mundo cai. Você percebe que aquela pessoa nunca foi a pessoa que você idealizou. Você acha mesmo que ela era perfeita? É bom você acordar. Porque se você não acordar porque você quer, ela vai te acordar. E aí sim, você vai ver o que é dor de verdade. Com certeza. Com certeza eu sinto falta de quando eu era criança, de quando não tinha problemas, de quando tudo que eu queria era a sobremesa, de quando tudo que eu queria era aquele brinquedo. De que a certeza de que eu tinha era do horário daquele desenho que ia passar. Meu desenho favorito, aliás. Eu tinha certeza que no outro dia que eu acordasse, aquele desenho ia continuar passando. No mesmo horário. E eu tinha certeza que no outro dia, minha mãe ia estar lá pra cuidar de mim. Eu tinha certeza de que eu ainda ia ser feliz. Eu tinha certeza de que eu ainda ia brincar com o meu melhor amigo. Eu tinha certeza de que o amanhã ia chegar. Mas o amanhã, ele foi chegando. O amanhã chegou. E eu não me lembro do último dia que eu brinquei com o meu melhor amigo. Eu não me lembro do último dia em que aquele meu desenho favorito passou na televisão. Eu não me lembro do último dia de aula no ensino fundamental. Eu não me lembro. Eu não me lembro da última vez que eu era um baixinho, que eu era uma criança. Eu não me lembro da última vez que eu ralei os joelhos. Eu não me lembro do último jantar em que toda a família se reuniu. Eu não me lembro da última vez que eu abracei a minha avó, que já não tá mais aqui. Quando foi que se lembrar das coisas se tornou um desafio na vida? Quando foi que acordar, trabalhar, estudar nos fizeram esquecer do mais importante, do presente, de viver o agora? Quando foi que a gente parou de comprar brinquedo pra pagar conta? Quando foi que eu cresci? Nem eu me lembro. Eu lembro como se fosse ontem, o dia que você foi embora. De certa forma, você deixou um vazio no meu coração. Eu achei que eu não ia ter mais volta. Achei que eu ia ficar naquela bad pra sempre. Eu acreditei que eu nunca mais ia achar alguém como você. Hum. E olha só, hoje em dia, eu acho engraçado como pra mim você era tudo o que eu queria. E hoje você
Não é nada pessoal, mas hoje você não é nada. O cara que eu idealizei com 15 anos e o cara que eu idealizo agora. É loucura pensar. Você foi embora e comigo você deixou apenas poucas lembranças boas. O que você tinha de tão especial? Você sabe falar pra mim? Porque hoje eu não sei. Não sei dizer o que você tinha de especial pra mim. Você era bonitinho. Você era sim bonito. Mas vamos falar sério? Beleza não segura tanto tempo o relacionamento. Ainda mais porque a gente vai envelhecer. Você era superficial. Eu gosto de conversas profundas. Nem mesmo a maioria dos meus amigos são tão intensos como eu. Às vezes eles saem comigo em bares e ficam no celular, enquanto eu vou bebendo várias e olhando pro nada, rindo das coisas sozinho, enquanto meus amigos estão ao meu redor. E você acha mesmo que eu ia ficar com você por tanto tempo do jeito que você era? Quando você foi embora, foi foda. Eu não vou mentir, foi foda. Eu fiquei triste. Eu tinha 15 anos e eu não sabia o que era aquilo que eu tava sentindo. Era muito assustador. Hoje em dia eu não sei se era amor. Talvez era, talvez não era. Pra mim, pra aquele garoto de 15 anos, era a melhor coisa que ele podia estar sentindo. Pra quem eu sou hoje, foi a pior coisa que eu senti. O mundo, ele realmente ele dá voltas, né? O mundo, ele é loucura. O mundo, a cada 365 dias, ele dá uma volta inteira. E eu precisei dessa volta completa pra cair a ficha dentro da minha cabeça que você não era nada. Mas foi bom enquanto durou, né? Vamos ser sinceros. Foi bom enquanto durou. Eu não sei se você sabe ou tem o mínimo de noção o tempo que a gente perdeu até aqui. A gente viveu muito. Tantas memórias, tantas lembranças, pra no fim eu acabar aqui, sozinho. Eu não sei o que se passava na sua cabeça. Eu não sei nem o que passava na minha. Quando foi que tudo acabou? Em que ponto a gente chegou e percebeu que não ia mais dar certo? Eu não sei se você sabe, mas às vezes bate uma saudade. Eu não sei se é saudade de você ou saudade de ter alguém, mas até os meus amigos reclamam comigo. Sempre que eu vou pra alguma festa, sempre que eu saio com eles, eu acabo detonando a festa. No final eu tô sentado num banco, chorando, querendo alguém. Mas eu penso, quem é esse alguém? Eles também me acham doido que eu quero a pessoa perfeita. Mas eu nunca falei pra eles que eu queria a pessoa perfeita. Nunca disse que eu queria um garoto de cabelo loiro, olhos azuis, magro, em forma. Eu nunca disse. Eles colocaram isso na cabeça deles. Eu não sei se é loucura eu falar isso pra todos ouvirem. Mas eu sempre quis você. Até o momento. Hoje eu já não sei se eu quero mais.
eu evoluí muito. E com essa evolução veio também muito amadurecimento, entende? Eu não sei se eu acho que você serve pra mim. Eu te idolatrava. Pra mim, você era o que os meus amigos diziam, o cara perfeito. Mas hoje em dia, realmente, eu acredito que o cara perfeito não exista. Eu te achava perfeito e hoje eu vejo que você não era o que eu tinha na minha cabeça e achar que você era o príncipe encantado. Talvez eu tinha uma lista pequena de candidatos. Pode ter sido isso. Mas, de certa forma, eu sinto a sua falta. E talvez eu esteja errando em falar isso. Porque você nunca me deu valor. Eu sempre era a pessoa menos importante pra você. Você era o que nunca me chamava pra alguma coisa, pra sair, tomar um sorvete. Eu nunca fui essa pessoa. Nunca fui. E agora tá eu aqui, dizendo pra você que eu te achava perfeito. Mas agora, eu acho que eu tava bem errado. Hoje em dia você anda fumando coisas ilegais. Não que seja errado, mas o menino que eu fui há anos atrás odiaria isso. Você continua saindo com as mesmas pessoas, aquelas que, de certa forma, não eram os amigos ideais pra você. De certa forma, é engraçado pensar o lugar que eu cheguei hoje e o lugar que você ainda tá. Nós, como seres humanos, precisamos mudar. E você não mudou. Você continua o mesmo. Um pouquinho mais velho, talvez. Mas eu mudei. Eu mudei e muito. Eu sinto falta. Mas não de você. Eu sinto falta do idealismo que eu criei na minha cabeça. Da pessoa que você era. Eu sinto falta do que você era na minha cabeça. Sendo que essa pessoa nunca existiu. Eu espero que você esteja bem. Espero que você esteja feliz. Mas eu não desejo mais você na minha vida. E, sinceramente, espero que você fique bem longe de mim. Eu tinha tanto pra te falar. Eu queria ter ficado um dia todo do seu lado. Já fazem mais de 9 anos que você foi embora. Já fazem 9 anos que você foi embora desse mundo. As lembranças com você estão na minha cabeça. Mas são as mesmas de sempre, sem nenhuma memória nova. As lembranças que eu tenho com você é a coisa mais sagrada pra mim. Eu me lembro pela primeira vez quando você me deu aquele perfume feminino, porque eu pedi. Eu tinha só 10 anos. E você me deu com todo o carinho do mundo. E eu nem sequer agradeci. Eu adorava quando a noite estava acabando e você sentava do lado do fogão a lenha e eu e meu primo nos juntávamos do seu lado. E você contava várias histórias de terror. Eu amava. Eu queria que você tivesse ficado um pouquinho mais. Por que você foi embora tão cedo? O que você tinha pra fazer? Eu precisava de você. Ninguém tinha o carinho como o seu. Por que você fumava tanto? Você fumou tanto que
foi embora. A parte favorita do meu dia era quando eu chegava da escola e você tava lá. Mas você tava em pé. E não quando eu chegava da escola e você já tava na cama, doente. Porque fumou a vida inteira. Até que um dia eu cheguei da escola e o seu quarto tava vazio. E pra mim, a morte era quase como uma picada de vacina. Doeu, mas passou. Eu era uma criança. Hoje, a morte pra mim é a agulha entrando e saindo todos os dias, todo minuto e todo o segundo, dentro dos meus braços, das minhas pernas. E parece loucura, porque às vezes eu sinto que você tá por aqui, me olhando, me observando. Meus amigos acham que eu sou louco, porque eu sinto quando alguém que não está fisicamente, tá espiritualmente. Eles me chamam de tudo quanto é nome. Mas eu nunca vou desacreditar que você tá aqui comigo. A saudade, ela ficou. As lindas lembranças, principalmente. Mas você não. Sempre quando eu tô triste, eu lembro que você tá aqui. Do meu lado. Não importa o que os outros falem. Eu posso ir pra um hospício. Mas você vai comigo. Aonde eu for, você vai. Sinto sua falta todos os dias, vovó.